Olá, fera! Nessa questão, a pergunta dele é quanto vale a carga elétrica armazenada no capacitor de 10 microfaraday. Então a pergunta dele é quanto é a carga aqui acumulada nesse capacitor. Mas a gente estudando a teoria, a gente viu em sala que quando eu tenho capacitores em série, a carga em todos eles acaba sendo a mesma, certo? Então revise isso, porque senão a questão vai ficar muito complicada. Quando a gente tem capacitores em série, eles compartilham a mesma carga, certo? Então a carga nesse capacitor é igual a desse, que é igual a desse. Olhando para o circuito logo de cara, a gente já percebe que a gente pode juntar todos esses em um só e todas essas resistências de baixo em uma só, certo? Encontrando a resistência equivalente e a capacitância equivalente lá em cima. Então esse circuito que está aí, ele é igual a esse aqui, ó. Vou repetir o 30 ohms aqui do lado de cá. Quando chega aqui, vai ter um único capacitor ali em cima, que é o capacitor equivalente daqueles três. E aqui embaixo, uma única resistência, que é a resistência equivalente dessas três. Então, o primeiro passo aqui nessa questão é tentar simplificar aqui o nosso circuito o máximo que a gente conseguir. Então vamos lá, vamos fazer logo a parte dos resistores que é mais simples. A gente tem 3 resistores em série aqui, então eu posso trocar por um só de 70 ohms. Está aqui, ó, 70 ohms aqui embaixo, só somar. Já capacitores em série funcionam como se fossem resistores em paralelo. Aqui o 30 com o 30 fica um só de 15, beleza? Esse de 15 com o de 10 eu faço produto pela soma ou faço a soma dos inversos e encontro, independente do método que você use aí, eu encontro que a capacitância equivalente aqui de cima todinho vai dar 6 microfaraday, certo? O método que eu usei foi fazer de 2 em 2. Como esses são iguais, é 30 dividido por 2 que dá 15. O 15 resultante desse com o 10 eu fiz produto pela soma. 10 vezes 15 sobre 10 mais 15, que dá 6. Então a primeira parte aqui já está concluída, ó. Simplifiquei esse circuito. Lembre que tem outro detalhe. Quando a gente tem capacitores em série, eu já falei aqui que eles acabam acumulando a mesma carga. A carga desse é igual a desse, que é igual a desse. E quando eu junto em um só, a carga desse equivalente não é a soma, não é 3Q, é o próprio Q. Ok? Então isso também foi discutido em aula, beleza? Então tem que lembrar disso. A pergunta dele é quanto é a carga nesse de 10 aqui, ó. Mas se eu encontrar a carga desse equivalente, eu já vou ter ela, porque elas são todas iguais. Lembre disso. As cargas são iguais entre si e a resultante também compartilha da mesma carga de cada um deles, beleza? É um erro, apesar de ser intuitivo, mas é um erro dizer que a carga aqui é 3Q, é a soma. Não pode, beleza? Ótimo, então tá aí. A figura simplificada é essa. Encontrando essa carga daqui, eu termino a questão. Então vamos analisar com calma. A gente também viu que a corrente elétrica não passa através de um capacitor carregado. Então naquele trecho de cima a gente não vai ter corrente elétrica, viu? Então vamos lá. Essa bateria de 220 volts manda uma corrente. Tá aqui a corrente I. Essa corrente I, ela chega aqui em cima e quando chegar aqui nesse nó, ela vai tender a se dividir. Uma parte vai querer subir para o capacitor e outra parte passar pelo resistor. Pelo capacitor, a gente já viu que não passa corrente elétrica quando ele está carregado. Então, lá em cima, quando estiver carregado, não vai passar corrente elétrica. A corrente não sobe. Mas repare que ela vai poder passar por esse resistor de 70 aqui, ó. Vai passar pelo resistor de 70, depois conclui o trajeto. Esse caminho em azul é o caminho percorrido pela corrente elétrica, fechado? Então tá aí, ó. Nós temos esse caminho único da corrente. Lembre, como nós vimos, circuito de caminho único, a gente pode aplicar U do circuito, o R equivalente do circuito, vezes o I, que é chamado até de lei de Pouillet. Então, se eu olhar só para esse trecho aqui, esquecendo o capacitor porque lá não passa corrente, se a gente olha só para esse trecho, nós temos uma voltagem total que foi gerada nesse trecho de 220. Nós temos que a resistência equivalente nesse trecho onde passa corrente é 70 em série com 30. Ó, passa a mesma corrente, 70 e 30.
vai ser uma resistência equivalente de 100 ohms, confere? Está em série aqui, eu somo. E a corrente que está circulando é a corrente I, beleza? Então nós temos aqui que essa corrente I que vai estar circulando nesse trecho do circuito, mas não pelo capacitor, é de 2,2 ampere. Já encontramos ela, perfeito? Ótimo. Agora a gente vai voltar para essa figura que está aqui e vamos marcar os pontos A. Ó, vou chamar esse ponto aqui de ponto A e vou chamar esse outro ponto aqui de ponto B. Por quê? Qual é a estratégia minha ao fazer isso? Nossa estratégia é a seguinte, ó, é tentar encontrar quem é o U, a diferença de potencial que está no capacitor. Beleza? Lembre, a pergunta final é a carga no capacitor. Então vamos encontrar tudo do capacitor. Se eu encontrar o U de A para B aqui, ó, eu vou conseguir isolar o capacitor, porque B chega até aqui e A chega até aqui. Para isso eu vou olhar para baixo, porque fica bem mais fácil de eu encontrar o U aqui por baixo. Por quê? Porque aqui por baixo nós temos apenas um resistor de 70. Ó. Se eu pegar aqui, olhando pela parte de baixo, U de A para B, olhando apenas para a parte de baixo, tem um resistor. E lembre que no resistor eu posso usar a equação U igual a RI. Então, o U de A para B, olhando por baixo, vai dar o R, que é 70, vezes o I que está passando aqui. Ó. Repare que esse I que está passando aqui é justamente o que eu encontrei. 2,2. Tranquilo? Acabei de encontrar o U de A para B, olhando aqui por baixo. 70 vezes 2,2 vai dar 154 volts. Acabei de encontrar o U de A para B. Mas repare que o de A para B também está aqui no capacitor. Olha o ponto A aqui, ó. Olha o ponto B aqui. Eu vou poder dizer que aquele capacitor de 6 lá em cima, ele também está submetido a 154 volts. Fechado? Então vamos lá. Olhando para o capacitor, lembre para a expressão, a carga acumulada no capacitor é a capacitância vezes a diferença de potencial. Aquele capacitor lá em cima vai ter uma capacitância de 6 micro, que é 10 a menos 6, mas eu vou deixar micro mesmo, certo? A gente pode colocar, mas vou deixar, ó, 6 microfarad vezes U que está aqui nos terminais dele, que é A e B. E o de A para B é 154 volts. Tranquilo até aqui? Então aquela carga do capacitor vai dar 154 vezes 6, que é 924 micro. Como é carga, a unidade é coulomb. Então nós temos que a carga nesse capacitor aqui é de 924 microcoulomb. Só que tem um detalhe. Lembre que a carga que é acumulada nesse, por estar em série com as outras, essa aqui é a equivalente dessas. Essa carga vai ser igual à carga de qualquer um deles, inclusive do que ele perguntou. Ó. Então não preciso mais voltar, que já é a resposta. A carga no capacitor de 10 é igual a 924 microcoulombs. Por sua vez, a do de 30 também, esse de 30 também, a do equivalente também é 924 microcoulomb. Um forte abraço e até a próxima.